Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje novamente nos visitando, direto do conteúdo concreto, Kleber Pereira. Olá, gente! Vamos lá, porque pra frente é que se anda e pra frente é que se olha. Tudo bom, Ed? Como é que você está, meu irmão? Tudo certo! Muito bom! E hoje nós vamos falar sobre depressão e a Bíblia. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, pessoal, como comentado, hoje nós vamos conversar sobre depressão e a Bíblia, né? Aproveitando que esse episódio foi lançado, né? Se você está escutando muito depois, mas foi lançado no mês de setembro, né? Que é um mês de conscientização. E um dos temas que envolve muito, né? Esse mês é a depressão. E eu já vou te perguntar, Kleber, pra gente começar a entender aí sobre o assunto que a gente vai conversar, o que é depressão? Cara, depressão é uma condição de saúde, né? Ela tem a ver com saúde mental, é claro, e é caracterizada por uma tristeza persistente, por perda de vontade, perda de interesse, sobretudo sobre atividades do cotidiano. Então, uma pessoa que geralmente tem as suas atividades regulares, ela começa a ter uma certa entropia, um desânimo, né? Então, a depressão é essa queda de prazer sistemática, inclusive muitas vezes com fadiga biológica, né? Fadiga no corpo, além da fadiga mental, é claro, né? Um sentimento de inutilidade, de culpa, é uma introspecção mental, né? A gente pode caracterizar assim para ficar um pouco mais simples para quem tá ouvindo, né? A sua mente meio que dá uma fechada, você perde o prazer nas coisas que você tinha e muito da sua capacidade de se autorregular para poder ficar o que a gente chamaria de alegre, né? É isso aí que de uma maneira mais sucinta seria a depressão. Certo. E ela se caracteriza, que nem tu falou, é uma questão médica, assim, né? Ela é uma doença, é um transtorno, como é que se identifica? Até porque, né, o Kleber já veio aqui várias outras vezes, né, dispensa apresentações, mas o Kleber, ele é psicólogo, né, Kleber? Tu é psicólogo, hoje tu atua na área clínica, tu atua na área educacional? Eu sou psicólogo e pedagogo, né? Então, na formação eu seria já psicopedagogo, mas eu atuo na área clínica, sim. A gente tem, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho um trabalho, sou da Comissão de Acessibilidade, né, e do Núcleo de Acessibilidade do meu instituto. A gente trabalha também dando apoio a pessoas com dificuldades de neurodivergência e outras questões de acessibilidade também. Mas, como psicólogo, eu tenho atuado na clínica, sim, com psicologia clínica. E aí a depressão hoje na área, então, clínica, ela se caracteriza como uma doença, é um transtorno? Ou vamos dizer assim, é um momento que a pessoa está? Como é que se caracteriza hoje? É um transtorno mental, né? A depressão pode ser considerada como um transtorno mental, mas ela tem algumas características diferenciadas, né? Porque, como você falou, ela pode também ter um episódio depressivo, né? Então, nem sempre a depressão ela é uma depressão crônica. Ela pode ser um momento agudizado, aí baseado em trauma ou alguma agressão do ambiente, porque a depressão tem uma característica interessante. Ela tem aspectos que são biológicos, né? Mas também tem caracteres psicológicos e sociais. Então, algumas pressões da sociedade podem causar episódios e eventos de depressão, né? Como é um transtorno mental, ele pode acontecer provocado também. E
pode ser também por características biológicas inerentes ao sujeito, e aí a coisa já é um pouquinho mais diferente, aí a gente costuma pensar nisso como uma doença. O transtorno mental é já crônico, ele pode acontecer também com controle, claro, ele pode ser controlado, mas existe essa possibilidade também, mas é um transtorno mental, de qualquer maneira. Sim, então pelo que tu tá falando, depressão é uma questão complexa, né? Não é algo tão simples que nem tu falou. E ela pode ter várias causas, né? Fatores biológicos, psicológicos, ambientais, tu falou da sociedade, traumas, né? E isso vai ocasionar também sintomas diferentes, né? Tu falou sobre questão de fadiga, falta de energia, né? A tristeza, desinteresse, a pessoa ficar mais pra baixo, são várias coisas, né? É uma gama de situações que torna, vamos dizer assim, algo complexo até pra uma pessoa leiga, né? Eu falando nesse sentido, de ela diagnosticar, né? Por isso que eu vejo daí da importância do profissional, né? Nesse caso, né? Porque não é algo tão simples assim, né? Não é daqui a pouco, vamos dizer assim, a pessoa tá com febre, tá com dor de garganta, ela tá com coriza. Ah, pode ser uma gripe, né? Mas também pode ser Covid, pode ser dengue, né? Pode ser algumas outras coisas, não sei, os sintomas da dengue, né? Mas agora eu sou leigo também nisso aí, tá? Não sou médico. Mas tô querendo dizer assim, a depressão me parece uma questão complexa, né? Não é algo tão simples assim que, vou tomar ali um paracetamol aí pra diminuir a febre e tá tudo certo, né? Não, na verdade, acho que esse é um dos maiores problemas, né? Existe uma relação que é dinâmica, né, e que a gente consegue perceber no ser humano, que faz com que isso fique bastante confuso. Você está coberto de razão. A depressão não é um quadro simples de diagnosticar, também não é um quadro sempre simples de tratar, por causa dos elementos, né? A gente de qualquer maneira, um ser biopsicossocial, né, e espiritual. Esse ser, ele precisa de um certo conjunto de coisas para poder estar na sua melhor forma, no seu melhor contexto, né? E muito disso tem a ver com o equilíbrio químico, sobretudo de serotonina e outros neurotransmissores que funcionam para poder fazer com que a máquina funcione bem. Como você colocou, em outras doenças você vai ter aí o cara que é hipertenso, né? Ele pode estar com uma deficiência numa série de enzimas que fazem com que as veias dele fiquem menores, com que ele tenha maior contrição de veias, e aí elementos do corpo vão fazer isso melhorar ou não, ou piorar. E aí você usa medicamento para melhorar. O cara tem problema no estômago de digestão, um desequilíbrio biológico no corpo dele, né? Você usa lá medicamentos para melhorar. No caso da depressão, os agressores muitas vezes estão fora do corpo, né? Não é só um desequilíbrio químico. Pode ser um desequilíbrio social, pode ser uma pressão social. Isso faz com que eventos que são confundidos, como a tristeza, a melancolia, né? O próprio humor da pessoa um pouco mais melancólico, por causa de perfil de personalidade, pode fazer com que as pessoas tenham uma certa confusão achando que aquela pessoa está num quadro depressivo, né? Se você não conhece bem a pessoa e ela, num momento em que o humor dela, que já é um pouco melancólico, né, fica um pouco mais melancólico, e isso acontece muitas vezes com pessoas no inverno, né? Tem pessoas que no inverno diminuem muito o seu nível de humor, né? Muitas vezes até pela falta de vitamina D e outras coisas que o corpo tem, mas também pela própria estrutura do tempo naquele momento. Para quem é carioca, isso acontece menos, tá? Porque aqui a chapa está sempre tão quente, o sol está tão poderoso, que o pessoal ou fica alegre ou vai queimar. Então, tem que ficar animadinho, querendo ou não querendo. Por isso, carioca tem essa forma de estar sempre animadinho. Tanto sol, meu irmão, que a gente fica pilhado. Mas nos ambientes com mais nuvens, né, que existe uma obscurecência do tempo, os estudos relatam que muita gente começa a ficar com um humor um pouco mais melancólico, né, um pouco mais caído, e isso muitas vezes pode ser confundido com depressão. Então a gente tem aí os critérios de tristeza mesmo, né, que é uma questão normal, né? Todo mundo fica alegre, fica triste, isso é normal. Mas existem algumas tristezas que, dependendo do estado psicológico da pessoa, podem se arrastar, né? Porque ela vai começando a ver que não tem muitas perspectivas de alegria,
tem poucos elementos de alegramento, e aí ela pode também ser confundida com depressão. Então, o fazer o diagnóstico e tentar buscar a melhor condição é muito importante, né? Sim, sim. Não, é extremamente importante, até porque, né, eu não sei, Kleber, tá mais por dentro do assunto, e um tempo atrás eu ouvia falar que depressão era o mal do século. Ainda permanece essa fama aí da depressão? Como é que é? Essas questões, né, de transtornos, sobretudo com transtornos mentais, as pessoas tentando caracterizar como mal do século, como moda, né, como o mal da vez, acontece bastante, né? Mas eu acho que muitas vezes quando se fala isso, a intenção é chamar a atenção para aquele transtorno, né? Claro. E acho que no caso da depressão, assim como você tem nos transtornos do neurodesenvolvimento, acaba sendo uma forma de chamar a atenção, né? As pessoas começam a falar, não, é o mal do século, para que as pessoas atentem para aquilo e fiquem ligadas em diagnosticar e separar ele da tristeza comum. Porque, curiosamente, a gente estava falando aqui agora sobre a confusão que faz com tristeza, com melancolia e com uma certa queda no humor. O lado oposto disso, né, o fato de você estar triste, sempre triste, ou então mais melancólico por muito tempo, um evento muito grande de tristeza, e não ligar para isso, não dar importância para isso, também é ruim. Então, acho que, nesse ponto, você acaba vendo essas pessoas falando que a depressão é o mal do século por causa disso. Eu diria que, no momento que a gente vive, os elementos, e aí como eu falei, né, biopsicossocial, os elementos sociais e psicológicos e os espirituais, na era que a gente está vivendo, que a gente chamaria, em fenomenologia existencial, de a era da técnica, ela é muito agressiva ao ser humano, porque exige no ser humano uma dinâmica cerebral, uma dinâmica comportamental extremamente densa e rápida. E muitas vezes a gente não tem um equipamento mental, um equipamento de estrutura de vida mesmo, né? Aquela tranquilidade que você precisa para dar conta disso tudo. Então, uma pessoa que precisa estar sempre bem, sempre alerta, e que tem que fazer, não sei como é que é aí no seu estado, Ed, mas aqui no Rio de Janeiro, vencer as distâncias, como acontece em São Paulo também, e em grandes cidades, né, nessa era que a gente vive, vencer espaços para ir trabalhar, por exemplo, para ir para a faculdade, é sempre estressante, né? Porque você tem pessoas que têm que se locomover para ir para o trabalho por 2 horas, 1h30, 3, e isso cria um movimento mental, né, uma estrutura mental por causa do ambiente social que ela está vivendo, bastante ruim. Se ela tem que fazer isso dirigindo num trânsito pesado, com muitos carros e motos, e ela vai chegar no trabalho já muito descontrolada, né, desregulada emocionalmente. Isso vai se repetindo, e aí essa rotina cansativa, extenuante para o cérebro, para a estrutura psicológica do ser humano, vai fazendo com que ele comece a, em outros momentos, deprimir. Porque, vamos pensar assim, eu acho que tem um exemplo que pode ajudar bastante os nossos ouvintes a entender, né? Vamos usar o exemplo da geografia. Eu acho que a geografia, nesse ponto, vai nos ajudar. Todo mundo que estudou aí, na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, ouviu falar de depressões de terreno, né? Que é aquele buraco que tem no terreno, como acontece com montanhas e vales. Claro. Então você tem lá um ponto alto, né? Um ponto maior. A gente que trabalha com sonoridade em podcast sabe bem o que é isso, né? Tem aqueles picos, né, na parte sonora, e aquelas partes mais baixas, que é quando o som está mais baixinho, ou então não tem som. E acontece a mesma coisa, né? A parte da depressão, ela muitas vezes vem depois de um pico. Você tem um pico maior de estresse e o teu corpo, para poder regular a química, muitas vezes ele te joga num evento mais calmo, mais depressivo. Tipo, aquela coisa que a gente faz de você faz um grande esforço e depois vai assim, meu Deus, ainda bem que parou, né? Aquela coisa da ida para baixo, direto para baixo, né? Então, depressão é um pouco esse movimento, né? De ir para o fundo, no sentido de entrar num vale para relaxar. Então, esses eventos sistemáticos que a gente fala da vida moderna, que são picos muito altos às vezes, acabam forçando você a depressões também muito grandes, entendeu? Sim. Aí ela passa a ser considerada a doença do século, né? Porque muitas pessoas começam a apresentar essa característica. O corpo começa a reagir ao ambiente, sempre repetindo essa rotina e cada vez com depressões mais fundas, no sentido de tentar relaxar, de tentar descansar. E acaba sendo tantas
as ocorrências dessa depressão de autorregulação, que ela vira um elemento doente para o corpo humano. Então, quando você tem muitos picos de estresse, você tem uma possibilidade muito grande também de fazer grandes picos de depressão, né? Picos não, né? Grandes profundidades de depressão. Sim. E aí, pelo que tu tá falando, então, no caso de uma pessoa diagnosticada com depressão mesmo, a parte onde ela vai estar mais nas profundezas ali, né? Vão ser maiores, né? Vão ser mais constantes, e a subida pro pico de qualquer situação que leva, vamos dizer assim, né, a uma energia maior, elas são mais complexas, são mais complicadas, e qualquer subidinha ali já leva à exaustão emocional, exaustão mental, psicológica, né, e até física, que leva ela de volta a essa fadiga, né, pra ficar ali embaixo, né, pra se recuperar e tudo mais. Só que o problema é que essa recuperação, visto que nem tu falou, né, exatamente isso. O transtorno ali, né, a doença leva a pessoa a ficar ali embaixo, esse momento de pausa, esse momento de descanso, né, onde a pessoa está ali nessa parte mais profunda, é mais constante e maior, né, porque tem algo segurando ela ali embaixo, né, pelo que eu entendi tu falando, pra gente separar até mesmo esses momentos que nem tu falou, né, hoje a gente vive a gente tá sempre falando, né, estamos na correria, né, e aí isso nos leva a termos picos e vales, né, picos e vales no nosso dia a dia, mas isso, esses momentos, entre aspas, depressivos, não seriam, vamos dizer assim, uma depressão mesmo, né, é algo que a forma como a gente leva a vida hoje vai acabar acontecendo, mas a depressão mesmo é o que segura a pessoa lá embaixo, né, pelo que eu te entendi ali, né, que a pessoa não consegue sair daí porque tudo é difícil, tudo é complicado, e, que nem tu comentou também, isso não é só uma questão, vamos dizer assim, do ambiente. Às vezes podemos ter questões psicológicas, químicas, né, da pessoa mesmo, né. Muito bem explicado, Kleber. Não, agora eu tô entendido aí do assunto. Cara, e o curioso, né, nisso é que como é que a gente diagnostica a depressão, né? A depressão tem a ver com um momento persistente, como você falou. É como aquela coisa de ser mantido embaixo. Não tem aquelas brincadeiras de adolescente, que são sempre muito ruins e perigosas, mas que o adolescente adora, de pegar a cabeça do outro na piscina e empurrar para baixo? Né? E pega a cabeça do cara na piscina, vamos lá, vamos brincar! E empurra a cabeça do cara. Não façam isso, pelo amor de Deus, né? E é bom mesmo para a pessoa entender que é uma brincadeira que não se deve fazer, porque ela simula justamente esse episódio de depressão, de você enfiar a cabeça para baixo da água e ficar segurando, né? Alguns caras ainda brincam e ficam um tempo sem se mexer, né? Dizendo que não estou percebendo, não estou sentindo nada, tal. Só que tem uma hora que começa a faltar, né? Começa a faltar o ato, começa a se bater, o cara tem tratamento por dias, semanas, né? Desse aspecto de tristeza que geralmente é utilizado pela dinâmica corporal para poder reequilibrar os momentos de muito estresse. Então, esse desequilíbrio químico, falta de controle do movimento pendular, ele é o que a gente chama de depressão, porque ele pode realmente permanecer por muito tempo. E aí é uma desregulação que, para algumas pessoas, pode ser episódica, é claro, mas para muitas outras, ela é uma questão crônica. A gente passou agora, não sei, quem for ouvir isso muito depois, né, não vai estar tão perto quanto a gente está da Olimpíada, né? E na Olimpíada você tinha lá as competições de skate street, né? Daquele skate em que o cara pega e vai pro fundo da quadra e depois usa o impulso para subir, né? E aí anda em cima de um parapeito, de alguma coisa, depois desce, vai pro fundo de novo e usa o impulso para subir, né? Existe um momento em que você, naquela dinâmica, falha e não consegue mais fazer subida e fica lá, paradinho no fundo do poço, né? Tendo que subir a pé e com uma dificuldade muito grande, né? Porque no impulso do skate, você consegue subir com muita facilidade. Agora, se você tiver que escalar aquelas paredes lisas, fica muito mais difícil. Eu diria que a depressão, se a gente fosse fazer uma imagem, pode ter muito disso também. Muito bem, Kleber. Acho que ficou claro, né, do que se trata, então, a depressão, o que é, como que, quais são as causas, né, os sintomas.
Mas depressão é um nome um tanto quanto novo, né? Recente na história do mundo, né? E aí quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vemos essa palavra aparecendo, né? E aí, como é um nome novo, assim como nós não vemos a palavra dinossauro aparecendo na Bíblia, né? Não significa que talvez nós não tenhamos. Então, apesar de ser um nome novo, depressão é uma coisa só de agora ou já existia? A Bíblia talvez ela fala de situações de depressão, né? Como é que a gente pode interpretar as passagens bíblicas que falam de sofrimento, de angústia, à luz da depressão moderna? São coisas semelhantes que estão sendo faladas ali? Não tem relação? O que tu enxerga na Bíblia relacionado à depressão? Eu acho que o que você está trazendo para a gente agora, né, tem a ver muito com o que a gente chama hoje de diagnóstico, né? A ideia de diagnosticar doenças, ela é uma ideia relativamente moderna, né? Ela é uma ideia do nosso tempo. No tempo bíblico, você não tinha esses diagnósticos como a gente concebe hoje, né? A gente concebe hoje uma estrutura diagnóstica que inclusive passa por uma outra palavra que você falou, né? Angústia, e eu usei antes também, melancolia, dar nome para esse tipo de evento, sobretudo para eventos da saúde mental, né? E não referenciado exatamente no sentimento, eu estou me sentindo para baixo, triste, né? Como a Bíblia faria, né? Ela fala dos episódios, ela fala como a pessoa se sentia, mas aquilo não tinha um diagnóstico, não tinha um nome, né? Angústia, depressão, né? Quando você lê na Bíblia, você não encontra essas palavras. Só que a gente foi dando nome para esses eventos pela nossa necessidade de categorizar, né? Existe uma categoria, né, de sentimentos, de sensações, de eventos do ser humano que coincidem com o que a Bíblia já nos mostrava de outros seres humanos que aparecem na Bíblia. Então você encontra esses eventos, só que obviamente não há uma característica de categorizar com o nome de doença, por exemplo, esse evento, né? Hoje não, hoje a gente tem uma categoria, né? Como no começo a gente definiu aqui o que era depressão, aquela série que eu botei de sequência de eventos, que eu coloquei na definição para trazer para os nossos ouvintes o que aquilo seria, aquilo já acontecia na Bíblia. A gente hoje só tem que transportar um pouquinho e falar assim, quem é que se sentia triste por um período maior, que teve um período de estresse muito grande e se sentiu um pouco mais cabisbaixo, angustiado, a ponto de ficar imobilizado na sua potência. Então você vai encontrar eventos desse tipo na Bíblia também, né? Então o que a gente procura na Bíblia é o que categoriza pelos sintomas, pela descrição, a mesma coisa que a gente chama hoje de depressão, entendeu? Certo. E aí, quando a gente fala, né, desses casos, né, porque que a gente falou, é uma questão de fazer um diagnóstico, e é até complicado, né, a gente diagnosticar algo que nós não temos todas as informações, nós temos até apenas o texto bíblico, né? Mas será que a gente consegue ver algum personagem bíblico com algum sinal de depressão? Por exemplo, né? Pelo que eu tô pegando tudo que tu tá nos trazendo, né, Kleber, existe, e até tu deixou bem claro isso, existe uma grande diferença entre um momento depressivo, que vai trazer essa angústia, né, essa tristeza e tal, momento, e a depressão em si, né? Existe uma diferença. Sim, existe uma diferença. E uma coisa que a gente não citou, que é um sintoma da depressão, né? É o pensamento, vamos dizer assim, de tirar a própria vida, né? Essa, digamos assim, a questão de desistir, né, da própria vida, porque chega numa tristeza tão profunda, creio eu, tu pode me corrigir, que isso já seja, assim, um caso de depressão mais profundo, mais sério, né? Mas chega até esse momento. E eu penso assim, quando eu olho alguns personagens da Bíblia, como por exemplo Elias, né? Elias é um homem assim muito temente a Deus, muito fiel, foi vitorioso diante dos profetas de Baal, que Deus cuidou dele, mas por algum motivo ele ficou com medo e fugiu pro deserto, né? Fugiu pro deserto e lá no deserto ele ficou tão assim com medo da situação, e não só isso, mas ele ficou analisando tudo o que ele fez, pensou que o trabalho dele foi em vão, estava sobrecarregado, né? Daqui a pouco, até diagnosticando errado aqui, tá, Kleber? Eu não sou psicólogo, tá? Mas assim, ó, daqui a pouco também até um caso de burnout ali do profeta, né?
que ele ficou sobrecarregado, analisando, tudo que eu fiz foi em vão, porque olha como é que está a Jezabel lá e tal, né? E aí ele desejou a própria morte, né? Ele diz assim, olha, toma minha vida agora, já basta, eu não aguento mais. Ele não buscou tirar a própria vida, mas ele pediu pra Deus, né, que tirasse a própria vida, né? Então, assim, será que não seria ali no momento, daqui a pouco, de depressão dele mesmo? Ele chegou assim num pico que ele não aguentou mais. E aí, que nem eu falei, né? Muito difícil a gente já diagnosticar, porque a gente tá olhando por apenas de um viés bíblico, que o propósito não é falar sobre isso. O propósito é outro, é falar do cuidado de Deus, até porque Deus, a gente conhece que a forma como Deus cuidou dele foi, digamos assim, de uma forma milagrosa até, né? E então, Deus cuidou de Elias. Mas o que tu me diz dessas situações, assim? O que tu poderia comentar sobre isso, Kleber? Pra gente que é psicólogo e é cristão, a gente acaba encontrando, obviamente, algumas coincidências quando você vê os relatos, né? E você falou aí da questão de diagnosticar, né, de olhar para lá e o relato não ser bem isso, tal. Eu diria que a Bíblia, como folha de anamnese, né, que é esse exame que a gente faz do relato do outro, ela não é perfeita, mas eu acho que como a gente tem um Senhor perfeito, ele acabou caracterizando para que a gente enxergasse claramente quais seriam esses personagens que estavam passando por isso. E eu considero, né, como psicólogo e como pedagogo também, extremamente educativo, né? Até porque o Senhor é espetacular. Quando você pega a Bíblia e percebe como ele é cuidadoso na forma de nos educar, você vai ver que ele colocou, a gente falou aqui sobre vários eventos, né, de depressão, como é que isso funciona, como é que isso seria, e você, ao falar agora, Ed, descreveu justamente aquela coisa, né, um grande pico de estresse entre Elias e Jezabel, né? Existe ali um estresse extremo, onde ele tem que ir aos estertores ali da potência de ser profeta, né? Você até brincou com a questão do burnout, né? Já que é o trabalho do profeta, né? E aí logo depois ele cai numa diagonal para baixo absurda, e ele pega a potência para tentar melhorar o próprio aspecto, dar aquela descansada, e ele entra num momento de profunda depressão, a ponto de falar justamente como você falou, né? Tem pensamentos, inclusive, suicidas, porque o nível que o corpo é levado, nesse caso, ele é tão grande, o nível de estresse e de necessidade de reequilibrar as enzimas pode ser tão grande que aquela pessoa fica taciturna, né? Fica num ambiente fechado, a mente dele fecha e ele não vê o horizonte, ele não olha para frente, ele só olha para trás, que é uma das características da depressão, né? A gente costuma dizer que existe uma relação entre duas doenças do mundo moderno. A gente está falando sobre doenças que estão na bola da vez no mundo moderno, né? Que é a ansiedade e a depressão. A ansiedade a gente já tratou aqui no Pelo Amor de Deus, inclusive episódio ótimo, link no post, né? Ali, ó, link no post! E a ansiedade é essa preocupação do futuro, certo? E a depressão poderia ser classificada também como essa olhada para trás com aquele aspecto de, caraca, quão terrível isso é, quão terrível isso fez para minha vida, quanto ruim isso foi. Eu não quero mais essa emoção de novo, eu não quero mais estar nesse lugar, né? E aí você acaba tendo vontade de morrer. Você tem pensamentos de abandono da vida por causa disso, para que aquilo saia de você, aquela sensação de extremo rigor, de cansaço, de tristeza, de desesperança pelo que passou, você acaba entrando num episódio depressivo muito forte, que é o que aconteceu, pelo que a gente olha hoje, né, olhando para trás, fazendo estudo de caso, né, do relato bíblico, né, como eu disse, Deus é tão perfeito no relato que a gente consegue identificar ali um pressuposto de uma depressão agudizada ali, episódica, né? E a gente tem outros personagens bíblicos que encarnam essa característica de depressão. Eu diria que alguns são mais parecidos com o que a gente chamaria de depressão crônica, né? Como acontece com o profeta Jeremias, né? O profeta chorão. É isso aí, que tem um livro chamado, inclusive, Lamentações de Jeremias, né? Então, a gente pode pensar no Jeremias como alguém que era um camarada deprimido, né? Ele tinha um espírito deprimido, né? Que é o que se falaria naquela época, e hoje, talvez ele fosse diagnosticado
com depressão e tivesse que ter aí um tratamento para a depressão dele. A gente percebe que Deus o auxilia, o ajuda, o acompanha, tem bastante trabalho com ele durante toda a vida de trabalho na tarefa de profetizar, mas você percebe que ele tem uma característica muito própria, né? De ter ali episódios de tristeza, de melancolia pesada, né? De um certo exagero do sofrimento pela tristeza que acontece, né? Bastante. Talvez, né, se a gente fosse aqui elencar personagens desse tipo, Davi também passasse muito perto disso, e quando você lê os Salmos de Davi, você percebe que nos Salmos ele expressa esse sentimento muito, né? Só que ele parecia ter um tratamento psicológico já maior, Sim. né? Ele usava ali a conversa dele com Deus como um bate-papo terapêutico, né? Em que ele ia se autorregulando através da poesia, da arte, né? O que é uma coisa, inclusive, muito usada nos tratamentos atuais, né? Então, Davi talvez tivesse também ali uma questão. No caso, assim, ó, só de Davi, os salmos dele a gente percebe muito, ele começa muito... normalmente ele começa abatido, ele começa na lamentação, mas ao chegar ao final do salmo, ele já tá se entregando a Deus, dizendo, olha, eu espero em ti, eu sei que só de ti virá a força, só de ti virá a solução, é só em ti que... Só o Senhor que vai me fortalecer, e assim vai, né? Então ele tá sempre dizendo assim, eu não tenho o que fazer mais, né? Isso, Salmos, quando ele fugia de Saul, os problemas familiares que ele teve, né? Mas eu não tenho mais o que fazer, eu não sei pra onde ir. Ó, tá em ti, Deus. Eu só posso depender de ti, né? Então, o que a gente falou, ele mesmo tinha um tratamento ali, né? Junto com Deus, né? Isso. Ele fazia uma psicoterapia com Deus, né? Você via que... Só que é o que eu falei, né? O que a gente percebe hoje é que a psicoterapia, assim como outras condutas, inclusive medicamentosas, né? Existem, devem ser usadas, a gente deve falar disso um pouco mais aqui, mas uma coisa que é curiosa, né? Existem pessoas que, por intuição, se colocam num pressuposto terapêutico, né? E eu diria que não só a psicoterapia, mesmo um profissional psicólogo e tal, mas a própria terapia de ocupação, que acho que é meio que o Davi fazia, quando ele salmodiava, ele ia se recuperando, e você descreveu muito bem, ele começava mal, mas por estar salmodiando, por estar ali trabalhando a vida dele em salmos artisticamente, ele ia saindo daquele fluxo depressivo. E é uma coisa que muita gente usa hoje. Vários tratamentos de depressão incluem pintura, música, poesia, que são tratamentos para o deprimido. A gente tem, em depressão, 3 estágios, né? 3 tipos de depressão. A depressão leve, né? A depressão que a gente chamaria de depressão mediana, né? E uma depressão profunda. Esses 3 estágios da depressão, eles podem ser atacados nos 2 primeiros estágios, né? O da depressão leve e da depressão mediana, eles podem ser atacados com tratamentos que não precisam necessariamente ser químicos, farmacológicos, entende? Você pode trabalhar a conduta comportamental daquela pessoa, a conduta de consciência do que está acontecendo e levar ela para outros elementos da vida comum, como a gente disse, bio, psico, social e espiritual. Então, por exemplo, estar numa comunidade de fé pode melhorar bastante a depressão leve. Estar numa comunidade esportiva, né, de caminhada e de ampliar os níveis de serotonina, pode melhorar muito a depressão leve. Ter uma atividade constante em matéria de arte, de prazer, que é mais subjetivo, pode melhorar muito a depressão média, né? Então, existem tratamentos que podem ser lançados ali, que são parte da vida comum. E, obviamente, a psicoterapia também tem esse mesmo propósito, que ela amplia a consciência e te dá espaço. A depressão mais grave é que é um pouco mais complexa, porque a invasão da perspectiva biológica, né, químico-biológica ou neurobiológica, ela acaba sendo muito significativa. E aí a regulação tem que ser de uma maneira diferente também. Mas Davi talvez fosse alguém que fizesse isso naturalmente. Ao salmodiar, ele ia buscando novas possibilidades, ele tem uma consciência maior, a gente diria em cronologia existencial, né, que ele tem uma ampliação de consciência natural, e essa ampliação de consciência dava para ele condições de recuperar o si mesmo, recuperar o Davi, né? O Davi que deveria ser aquele para o qual
Deus olha e tal, né? Então ele tinha essa característica, né? Talvez por isso era chamado de um homem segundo o coração de Deus, né? Por causa da característica. E a gente tem aí, a gente falou do episódio, né, de depressão episódica aguda aí, no caso de Elias, mas tem outro caso que também ficou famoso, né? Que é o caso de Jó. Quem lê o livro de Jó percebe isso muito claramente, né? Ele começa relativamente resignado, de repente ele tem uma queda extremamente deprimida, né? E já começa a falar de morte, falar maldizer o dia que eu tinha nascido, já não serve mais, me tira daqui, que é a mesma lógica que a gente vê em Elias, né? Mas quando ele acaba o livro, a perspectiva dele já é completamente outra. Ou seja, ele passou por aquilo, né? Era uma depressão episódica, tinha um momento de depressão causado por um estresse, um sofrimento muito grande, mas ele consegue recuperação e volta a ser o Jó que Deus tinha testemunhado sobre ele. Exatamente, exatamente. E aí, no meio cristão, né, Kleber, a gente tem um direcionamento muito forte de que depressão não é coisa de Deus, né? Depressão, alguns até usam termos pejorativos, como dizendo assim, depressão é frescura da pessoa, porque é falta de Deus, é falta de Deus, é isso que, por isso que a pessoa tá depressiva, né? E às vezes até usam esses exemplos bíblicos que a gente falou, porque olha só, o Davi, o Elias, Jó, eles se curaram da depressão quando eles buscaram a Deus. Então, depressão é coisa do inimigo. É coisa de espírito maligno, é falta de fé. E aí as pessoas falam isso, né? Mas assim, tu acredita que talvez, né, além de tudo que a gente falou, porque a gente já vem colocando muito forte aqui, que a depressão, que nem a gente falou já no início, né? Inclui fator biológico, né? Tem uma questão química, mas também tem questões sociáveis, né, que vão levar a isso. Episódios que a pessoa passa na vida, a forma como a pessoa leva a vida. Mas tu acredita que pode também ter alguma relação espiritual? O que tu entende sobre isso? Pode ter relação também a parte espiritual? E eu não digo nem na questão assim de influência de espíritos malignos, tá? Porque isso eu já descarto assim, porque eu vejo assim que... Eu sou da linha o seguinte, se a pessoa é cristã de verdade, o inimigo ele não vai conseguir, né... A pessoa não vai ter um encosto ali, né? Que às vezes fala isso, né? Eu tenho essa visão teológica, tá? Mas assim, pensando na questão assim de fé, né? Uma questão espiritual de fé, eu digo, digamos assim, no sentido de a pessoa buscar a Deus e tal. Tu acha que isso pode influenciar também uma depressão? Vamos lá. Isso é realmente uma questão importante, mas importante demais. E a gente hoje está no campo religioso também. E hoje, graças a Deus, a gente encontra muito mais psicólogos, psiquiatras, que são cristãos e que tentam desmistificar algumas coisas. Infelizmente, eu diria que nos últimos tempos, a gente teve uma crescente de triunfalismo no meio cristão, de arrogância cristã, que nem combina com o cristianismo, e isso fez muitas pessoas sofrerem. Mas a gente viu aí no episódio... que agora está próximo ainda para nós, né, da pandemia, como alguns elementos de tudo que a gente já falou aqui agora podem estressar o ser humano. O medo da morte constante, o enclausuramento, a mudança de rotina radical mexe com o ser humano demais. Então, acho que muitos que antes fechavam questão sobre a depressão ser uma questão espiritual diabólica, demoníaca, tiveram que reconsiderar, porque perceberam que existem eventos da vida natural que podem te levar a episódios de adoecimento desse jeito. Então, o que a gente pensa, Ed, numa característica um pouco mais holística, mais aberta, mais ampla e multifacetada da questão do ser humano? Se você pensar, como eu falei no início, né, que o ser humano é um arcabouço biológico, psicológico, social e espiritual, ele é um homem biopsicossocial e espiritual. O que isso quer dizer? Que existe uma transversalidade entre essas coisas. Como diria, tem um pastor aqui no Rio de Janeiro que fala muito isso, né? Não existe saúde física sem saúde mental. Não existe saúde mental sem saúde espiritual. Cuide da sua saúde espiritual. Quando você tem uma saúde espiritual muito potente, muito equilibrada, você tem uma tendência a melhorar todas as outras coisas. Mas é óbvio, né? E isso é uma tendência, não é um fechamento, né?
Existem coisas que são externas ao ser humano e que a gente está exposto. A gente está exposto como todo mundo. A chuva cai sobre justos e injustos, né? Não é isso que a Bíblia fala? Então a chuva de acontecimentos cai sobre justos e injustos. E como aconteceu aqui no episódio que a gente falou do Elias, isso vai acontecer na vida de todo mundo. Só que o que acontece com a depressão? A gente sabe que o que liga o homem entre o espiritual e o que é o corpóreo dele é a mente dele, a alma mental dele, né? O que a gente trabalha na psicologia. Então, quando essa mente, por qualquer motivo, está fragilizada, abre-se aí um leque de possibilidades espirituais diferenciadas. Então, por isso que muitas vezes a pessoa psicologicamente fragilizada vai cair na mão não de maus espíritos apenas, né? Que a gente fala como se só isso pudesse acontecer. Mas a fragilidade espiritual, ela não tem a ver só com o demônio. Ela tem a ver, por exemplo, com falsos mestres. E a gente vê isso muitas vezes. Como é que uma pessoa é enganada por falsos mestres? Porque ela começa, porque está num momento frágil mentalmente, a ser vulnerável a ideias espirituais completamente estapafúrdias, completamente absurdas. E ela se entrega àquelas ideias e começa a militar numa área espiritual extremamente deficitária, né? Ou demoníaca, ou perigosa, entendeu? Então, a fragilidade espiritual ela passa a existir no momento que você abre uma brecha mental. Quando você vai muito fundo nas suas atividades, quando você está muito cansado, a sua mente cansa também. E nesse momento você vira um alvo fácil. Você vira um alvo para questões espirituais que podem te transversalizar, porque você é um ser biopsicossocial e espiritual. Então, é assim que vai acontecer. Você, quando está sob muito estresse, a gente fala aí de adolescentes, né? Adolescentes em vulnerabilidade. O que é um adolescente em vulnerabilidade? É alguém que ainda não tem a maturidade física no cérebro dele para tomar decisões complexas, né? Porque ele é adolescente. Ele vai amadurecer fisicamente, o cérebro dele vai chegar na potência máxima lá em torno de 20 anos, entre 20 e 25 anos de idade. Então, se ele tem 14, 15, 16, ele é uma bomba armada. Porque a qualquer momento, a falta de capacidade de articular pensamentos com a devida maturidade que os adultos já têm, faz com que ele seja um alvo fácil para pessoas que vão cooptá-lo, né? Por isso tanta gente fica preocupado com onde o filho está, com quem o filho anda, onde o filho foi, o que o filho assiste, né? Ou o que a filha também assiste, né? Por causa disso, porque aquele momento dele de impacto cerebral de maior potência, com falta de maturidade cerebral para poder regular aquilo tudo, torna ele um alvo fácil. A mente dele está no momento de fragilidade. A adolescência, eu diria, que é o momento de maior fragilidade para a mente humana, né? E não é à toa que na adolescência vários transtornos psiquiátricos se manifestam, né? E alguns se notabilizam como parte da vida da pessoa, como a esquizofrenia, por exemplo, entendeu? Porque aquela janela de fragilidade ali dos 11, 12, 13 anos até os 21, 22 anos, ela é uma janela perigosa para a mente humana, porque é onde você está mais suscetível a uma série de invasões, seja elas sociais, comportamentais e espirituais, né? Tanto que tem muita gente que vê os filhos abandonar a igreja quando chega nessa fase, entendeu? Porque ele não tem o discernimento para tratar das coisas espirituais da melhor maneira. É preciso que você dê para ele um arcabouço, né? E tenha criado na infância dele um arcabouço para que ele possa ter segurança nas coisas que tem e que vê. Se você fosse pensar no caso de Jesus, né, que eu diria que talvez tenha tido uma adolescência levada até um tempo maior da vida dele, né? E você percebe que Jesus, quando vai ser batizado por João Batista, ali ele é um homem maduro, para os critérios judeus da época. E ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser provado. Não é isso? Então, ele foi exposto ao caractere espiritual para ver se a mente dele estava boa, perfeita. Se ele podia encarar a missão que ele tinha que encarar. Ora, sabiam que estávamos falando da mente dele. O quanto a mente dele era fragilizada ou não. O quanto ele poderia trabalhar e manejar a palavra como ele bem fez. Ali ele era um adulto formado,
pronto para se tornar quem ele se tornou para todos nós. Então existe uma fragilidade mental que permite entradas espirituais. Isso é fato, a gente vê isso na Bíblia e vê isso na tentação de Cristo com muita clareza. O diabo vai perturbando ele. Então, isso acontece também na vida humana. E se a pessoa está deprimida, né? A gente viu lá no caso de Elias, que você citou, que a gente falou aqui, no caso de Elias, o que apareceu para ele na caverna foi um vento, era Deus, né? Era um camarada protegidinho, né? Um camarada bem guardado, né? Não foi o diabo que apareceu lá. E a Bíblia fala uma outra coisa curiosa, né? Quando Jesus fala com Pedro, né? Pedro está com Jesus e Jesus fala para ele assim: Pedro, o diabo me pediu você para se andar você, mas eu falei com o Pai que não era uma boa ideia. Porque quando você estiver pronto, ou seja, quando tua mente estiver sem essa porção de caco, de confusão que você tem na mente, vai ser você que vai levar os seus irmãos. Se a gente fizer o teste com você agora, a tua mente não dá conta, não. A tua mente vai deixar passar o diabo. Entende? E aí, em contrapartida, você pega um outro episódio que a gente também já falou aqui, que é o episódio de Jó. Deus tinha tanta clareza que Jó suportaria, mesmo passando por uma depressão agudizada ali, que Jó suportaria, que atestou dele antes. O oposto, né, do que foi feito com Pedro. Ele fala assim: Jó aguenta, Jó dá conta. Então, existe uma relação, sim, que permite entradas espirituais que podem combater a pessoa espiritualmente, né? E não necessariamente é uma questão de estar endemoniado ou não estar endemoniado, mas a própria perturbação espiritual, ela pode acontecer, sim, a partir de uma fragilidade. Por isso é tão importante tratar a depressão. Por isso é tão importante você estar pronto a tratar, né? A gente vê episódios aí de pastores que acabam tentando contra a própria vida e muitas vezes tem a ver com uma característica, e aí que as pessoas me entendam, né? Nociva, que a gente tem em algumas igrejas, em que ao invés de amparar, acolher como Deus fez, em todos os episódios que a gente falou aqui, a pessoa enche a pessoa de abandono, deixa ela se sentir impotente, pune esse pastor que está se sentindo deprimido, em vez de tratar dele e dar para ele condições para sair daquele espaço, né, deprimido e guardar ele. Deixam ele abandonado, cheio de culpa. O resultado disso é o que a gente vê. Pastores, às vezes, homens de Deus renomados, que tentam contra a própria vida. E tu sabe que tu estava falando ali, né, sobre essa questão, né, da comunidade, né, que muitas vezes as pessoas não ajudam, né? E eu vejo, né, pelo que tu tem falado até então, até a questão de tratamento, tu falou sobre diversos tratamentos, inclusive com arte e tudo mais, né? Eu acredito, assim, que por mais que eu entenda que a depressão, ela não tem uma relação, vamos dizer assim, estritamente espiritual, mas como tu bem comentou, é uma junção de fatores. E como tu falou que nós somos seres, nós temos o físico, a mente e o espiritual também. Então é tudo junto, né? E obviamente que se nós estivermos com uma espiritualidade fraca, isso vai influenciar nas outras coisas. Assim como se nós estivermos com um físico fraco, vai influenciar. Se nós estivermos com uma mente fraca, vai influenciar também, né? Pelo que eu entendi que tu falou, nós somos seres completos, né? Digamos assim, nós precisamos estar cuidando da nossa mente, cuidando da nossa vida espiritual, cuidando do nosso físico, né? Boa alimentação, atividade física, bom sono também, né? Importante dormir bem, né? Mas eu vejo assim que tu tem falado ali, né, sobre como a gente lidar com a depressão, como tratar, e obviamente que cada caso é um tratamento diferente, né? Mas me parece que, visto que a parte espiritual ela é importante, então a fé ela também pode ser um auxílio, né? Até tu falou ali sobre psicólogos que são cristãos, né? Que, vamos dizer assim, tem esse entendimento, né, da fé. E creio eu que, visto que na Bíblia nós temos casos ali que o pessoal se agarrou em Deus, né? E isso auxiliou eles a levantar, né? Acredito que sim, mas essa parte que tu comentou ali da comunidade, acho que é essencial, porque uma das causas, né? Um dos fatores que pode influenciar foram fatores sociais que tu falou lá no início, né? Então a comunidade cristã da pessoa, né? A igreja que ela congrega, ela é primordial no auxílio dessa pessoa, né? Pra ajudar essa pessoa a se levantar. A gente pega a própria Bíblia falando, né?
do cordão de 3 dobras, né? Que quando é melhor que 2 estejam juntos e não um sozinho, né? Porque um pode levantar o outro. Então, é importantíssimo esse amor ao próximo, esse amor da comunidade, esse apoio, e não o afastamento de a pessoa estar com depressão. Ah, mas isso aí é falta de fé da pessoa. Isso aí... a pessoa está longe de Deus, isso é um pecado da pessoa, por isso que ela está sofrendo isso, né? Tu citou Jó. Jó, ele perdeu tudo e não foi por pecado algum que ele teve. Pelo contrário, na verdade, diante de Jó, naquele momento em que Jó perdeu tudo, nós não chegamos aos pés de Jó, porque Jó, falado pelo próprio Deus, ele era alguém irrepreensível e ele era a pessoa mais temente a Deus que existia naquele momento da face da terra. Então, Jó não fez nada pra perder tudo, né? E aí, os amigos de Jó, eles são exatamente esse tipo de pessoa que às vezes chega, você está com depressão por falta de fé. É que nem esposa de Jó, né? Você está com depressão é porque você fez algo contra Deus, mas nem sempre é isso. E aí a gente vê a importância da comunidade, né, de ajudar a pessoa, mas além de ajudar nessa parte espiritual, né, nós temos a questão profissional também, né, Kleber? Eu acho que é a parte mais importante ainda, né, de buscar ajuda. E aí existe esse preconceito, né, das igrejas, buscar um psicólogo, porque o psicólogo, né, vai dizer isso, vai dizer aquilo, vai... Claro, a gente tem psicólogos e psicólogos, nós falamos sobre isso quando a gente gravou o episódio sobre psicologia, né, e o cristão, inclusive, link no post, né, e eu acho que ficou claro lá, né, a importância do psicólogo. Mas o que a Bíblia fala sobre buscar a questão de ajuda profissional, né, buscar terapia, até questão de medicação, né, que daqui a pouco o psiquiatra vai fazer no tratamento de depressão? A Bíblia fala alguma coisa assim que a gente tem que buscar esse tipo de ajudas extras, além, né, do relacionamento com Deus? Ou daqui a pouco nós só podemos buscar a Deus e mais ninguém, né? Porque existe muito esse preconceito dentro da igreja, né? O que tu me diria aí? Será que a gente pode buscar ajuda profissional na saúde para um tratamento médico para depressão? É curioso, né? A gente tem que pensar que o que Deus faz é perfeito, né? E se Deus entendesse que os médicos não deveriam estar ali, né, para poder ajudar, os psicólogos não deveriam estar ali para ajudar, ele não deixaria sinais na Bíblia de que isso é uma conduta, né? Você vai encontrar na Bíblia várias condutas que falam, por exemplo, do uso de medicamento, né, de folhas, de plantas que servem com um propósito medicinal. Então fica claro que ter alguém que sabe quais são as ervas, quais são os compostos que podem melhorar a perspectiva do corpo humano e como ele funciona, isso faz todo sentido. E a gente é curioso, né? Porque a gente faz isso com coração, com estômago, com outras partes do corpo. Exatamente. Eu não vejo ninguém metendo pau em gastroenterologista, né? Ou então reclamando do oftalmologista porque ele te receitou um óculos, vai ficar pendurado na tua cara e todo mundo vai ver. Mas aí o cara tem problema com um psicólogo, com um psiquiatra. Não faz sentido, né? O corpo é de Deus, do pescoço para baixo e do demônio, do pescoço para cima. Não era. Não tem cabimento. Deus cuida da tua mente com os mesmos médicos que ele reservou para cuidar de todo o resto. Não tem sentido a gente pensar muitas vezes como a gente pensa. O que você falou é uma coisa importante a gente pensar, né? Assim como eu falei que o fato dos nossos paradigmas equivocados com relação à questão das doenças mentais atrapalhar muitas vezes e levar as pessoas ao desespero ou à desesperança, com o sentimento de abandono, com o sentimento de culpa, de que ele está sendo punido. A gente já falou aqui, basta a pessoa ler o livro de Jó, que ela vai perceber exatamente do que a gente está falando, né? Como a comunidade pode ser não positiva, né? Pode ser complicada, não porque não olha para aquela pessoa com o que ela está passando, mas porque ao diagnosticar aquilo, ao trabalhar com aquilo que está vendo, sai completamente do que é necessário para aquela pessoa poder se reerguer, poder se curar. Quando você pega o livro de Jó, e é bom usar ele como exemplo, porque ele é um diálogo desse tipo, bastante terapêutico, eu diria, os amigos de Jó, os 3 amigos, eles começam indo bem, dando acolhimento a Jó e só, é o que dava para eles. E em alguns momentos a gente tem que entender que na igreja, se você não sabe o que falar, fica calado, não fala nada. Deixa o cara lidar com um profissional. Eu diria que o profissional na história de Jó ali é Eliú. E você percebe claramente isso quando você vai ver no final, quando Deus fala com Jó.
Deus repreende os 3 amigos que tentaram fazer, começaram bem e depois desandaram, mas não falou nada de Eliú. Eliú estava de boa, estava perfeito. Se você pega os textos de Eliú no livro de Jó, você vê que ele foi terapêutico. Ele foi ali conversando com Jó, sem desclassificar Jó, sem culpar Jó, sem acusar Jó. Ele pontuou as necessidades que Jó tinha para se reerguer. Falou assim, cara, você sempre foi um cara do bom, cara. Olha bem, e você está aí agora afundado nesse absurdo de falar uma porção de besteira? Né? Não é possível que você não entenda. Pega esse velho aqui. E a Bíblia diz, cara, em Provérbios, né, que se não houver sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há sabedoria, há segurança. Entendeu? Provérbios 11:14, se eu não me engano. E essa posição que ele toma é a posição do sábio, que é a posição do psicólogo hoje. Que é a posição daquela pessoa que vai te instruir, mas que tem que estar capacitado para aquilo. Entende? Então, a Bíblia diz sim, se você pega o livro de Jó, você vai ver claramente. Ele entra no circuito e dá uma tratada em Jó. Depois disso, Jó já consegue falar com Deus, entendeu? E numa boa. E consegue ouvir e reconhecer o que tinha que fazer. Volta à consciência, né? Então, existe um preconceito equivocado, mas existem instruções bíblicas que são claras com relação ao que fazer. Existe a necessidade de buscar ajuda. E a igreja, como eu falei, ela pode ser esse ambiente ruim. Às vezes, quando as pessoas entendem paradigmas que vêm da cabeça dela, que não está na Bíblia em lugar nenhum, de que você não pode ficar doente. Isso não está na Bíblia. Exato. Existe, né? Então, qualquer doença pode ser tratada e deve ser tratada. Mas, por outro lado, você colocou muito bem, Ed, é a mesma comunidade que pode trazer para você o que pode te ajudar, que é colaboração, acolhimento, como a gente vê no livro de Jó, né? Acolhimento, sentido de propósito, porque a fé te dá esse sentido de propósito. Quando Jó fala, eu sei que meu Redentor vive e em meu favor ele se levantará. Ele tinha um alvo lá na frente, ele sabia que ele ia voltar a ser um dia o mesmo homem que ele era. Ele olhou para isso, ele mirou foi nisso. Então esse sentido de propósito que você pode ser animado, exortado na comunidade, né, de fé, faz muita diferença. Não é para você ser execrado na comunidade de fé, é para você ser acolhido, para você ser amparado, para você ser confortado, estimulado. Conduzido, direcionado, né? Claro. Então a Bíblia deixa claro, né, que além dos medicamentos que podem ser usados e devem ser usados, que a Bíblia recomenda em vários momentos, Paulo recomenda a Timóteo para cuidar do estômago e de outras doenças que a gente sabe lá qual era, né? Que um vinhozinho para ficar melhor, para sentir menos taciturno, menos chato, né? Então, podia ser um tratamento anti-ansiolítico, porque a gente sabe que eles usavam o vinho, né, para poder ficar um pouco mais tranquilos, um pouco mais leves. Então, tanto para o estômago quanto para a mente, o vinho servia. Em quantidades, obviamente, parcimoniosas, né, pode servir ao propósito, né? Existem culturas que vivem no inverno que fazem uso justamente disso para poder se sentir confortáveis no inverno, né? Para poder se sentir mentalmente equilibrados, com o corpo com sensação de prazer maior, para poder enfrentar o desafio que é viver num lugar inóspito. Não deve ser simples viver na Noruega, né, mano? Vamos combinar. Mas assim, né, Kleber, a importância que a comunidade tem, né, diante disso, e também entender, né, que nem a gente falou já desde o início, né, depressão é uma coisa, primeiro, é uma coisa séria, não é brincadeira, não é coisinha assim que a gente pode falar qualquer coisa pra pessoa, dizer, isso aí é frescura tua, que tu quer ficar dormindo o dia inteiro, levanta dessa cama. Não é bem assim. Na verdade, falar algo assim, a gente só afunda a pessoa mais na cama, né? Exatamente. É coisa séria, né? E também não é algo simples, né? De diagnosticar e nem de tratar. Existem, que nem tu falou, existem diversos tipos de depressão. Existem diversas origens, causas dessa depressão. Então, existem diversos tratamentos para essa depressão. Cada caso é um caso e um profissional vai poder avaliar isso, né? Mas, obviamente, que nós, como comunidade, apoiarmos ao invés de enterrarmos a pessoa mais ainda, né? Mas, sim, orarmos pela pessoa, né? Cuidarmos dela, conduzirmos ela, né? São formas, né, da gente auxiliar, né? O que tu diria mais, né? Pra gente até ficar de olho, que nem a gente citou diversos sinais, mas assim, pra gente agora indo pras conclusões e dar uma resumida, uma relembrada ali pro pessoal, Kleber, como é que a gente observa sinais
que a gente vê que uma pessoa está sofrendo de algo assim, daqui a pouco nós como leigos, isso deve ser uma depressão, né? E como é que a gente pode auxiliar essa pessoa de uma forma amorosa, de uma forma eficaz, de conduzi-la talvez ao entendimento de uma necessidade, a um tratamento, de uma consulta, né? Com um profissional, por exemplo, né? Porque a gente também tem que ter um certo tato, né? Um certo cuidado da forma como a gente vai falar para a pessoa não se fechar ainda mais, né? Porque é uma coisa complexa, né? É uma coisa complicada. E daqui a pouco a gente chegar assim, tu tá com depressão, tu tem que ver um psicólogo. A pessoa não vai ir, ela vai se sentir mal, né? Daqui a pouco, né? A gente tem que ter um certo cuidado de um jeito certo de falar, né? O que tu recomendaria, Kleber, de uma forma, assim, cuidadosa, né? Para que a gente possa realmente ajudar ao invés de atrapalhar, né? Ao invés de piorar a situação, né? De ajudar a pessoa a pelo menos, daqui a pouco não seja nada, né? Mas pelo menos buscar algo para concluir que não é nada, né? Bom que seja nada, né? Mas às vezes pode ser, né? Então, primeiro a gente tem campos de fragilidade, né? A permissividade da desconexão espiritual, que muitas vezes você encontra na igreja, ele afasta muito, né? Então, eu diria que a gente tem primado também na igreja que eu faço parte, em começar a olhar mais para as pessoas, termos cada vez mais acolhedores. Uhum. Então, acho que um dos desafios para todos que pensam aí estar em qualquer religião, né, é tentar ser o máximo acolhedor possível. Então, as estratégias de pequenos grupos, de ministérios, acessórios... Discipulado. Isso fazem muita diferença. Por quê? Porque a depressão, ela dá sinais. Só que só dá para você perceber os sinais da depressão se você estiver suficientemente junto. Uhum. Se você for amigo, se você for próximo daquela pessoa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Jó, o fato dos amigos serem próximos fez com que eles percebessem. O fato de Eliú estar de olho nele, né, olhando para ele de muito perto, fez com que Eliú tivesse uma posição para poder atuar e ajudá-lo, entendeu? Então, ao olhar uma pessoa, ver que ela está lá relatando o sentimento de tristeza extrema, desesperançosa, vazia, bota lá um gatinho no telhado, né? Ela perdeu o interesse por atividades que antes para ela eram prazerosas, parou de andar contigo, nas caminhadas que vocês faziam, de fazer aquela rota de ciclismo que vocês faziam, né? De malhar na academia junto contigo, e essas atividades que antes eram atividade de prazer, os almoços que vocês compartilhavam e tal, e ela não aparece mais um gatinho no telhado, né? Se ela tem dificuldade de dormir, se ela relata que está com insônia, com perturbação para dormir, com dificuldade, ansiedade, angústias que não deixam ela dormir, ou também dormir em excesso, não consegue levantar, não tem ânimo para levantar, queria ficar dormindo o tempo todo, cara, hoje para vir para o culto, está horrível, ontem para trabalhar, meu Deus do céu, foi muito ruim, e não sei mais o que, aquela coisa de tá muito difícil acordar, tá muito difícil eu ficar bem, eu não consigo, eu quero dormir às vezes o dia todo, estou no trabalho, estou caindo, então, outro gato do telhado, porque isso é aquele sentimento, né, de extremamente cansado, sem energia, que muitas vezes invade o trabalho, não é só o dormir, não. Mas você vai fazer a potência do teu trabalho, vai querer fazer um trabalho que você sempre fez, de maneira certa, correta, né? Entusiasmado, e você não consegue mais. Mais um gatinho no telhado aí, né? Uhum. A pessoa relata, por exemplo, dificuldade de concentração, vai tentar ler um livro, não consegue se concentrar, vai tentar fazer uma atividade, não consegue se concentrar, assistir um culto, né? Tá ali numa palestra, não consegue se concentrar, os pensamentos são confusos, ela vai tomar uma decisão, ela fica confusa, não consegue articular a decisão da melhor maneira, né? E isso tudo você só fala para quem está próximo de você, né? Vai falar isso para um estranho, né? Não vai. Isso começa ali com a família, com os irmãos da igreja, né? Com o pessoal do trabalho. Então, se você está na igreja, muito perto dessa pessoa, no pequeno grupo, no discipulado, no ministério, no coral, né? Você dá oportunidade a essas pessoas de falar sobre o que elas estão passando. E óbvio, né? Clássico, que é o pensamento recorrente de morte, né? Uhum. De suicídio, né? Esse é um gatilhaço, né, para a gente poder pegar e tentar aconselhar essa pessoa a buscar ajuda. Esse ponto, eu diria que esse tipo de pensamento mais dramático, mais drástico, ele facilita o que você falou, por exemplo, né? Fica mais fácil para o interlocutor, para o amigo, para o irmãozinho, para o
pro familiar, recomendar o cara procurar um psiquiatra, porque o pensamento é assustador, e até para a pessoa. Então ela fica um pouco mais propensa a aceitar o conselho de procurar um médico, né? Só que geralmente é um momento já muito, muito grave. Avançado já. Da depressão. Isso. Então, estar atento nesses todos os sinais que eu falei aqui, estar perto das pessoas, eu acho que isso é o mais importante. Estar numa comunidade de fé e não tentar se ligar às pessoas para que você possa também ampará-las e socorrê-las é um equívoco, né? É muito ruim. Acho que você tem que estar na comunidade de fé sempre pensando que o irmão precisa de você, assim como você precisa dele. Então é se disponibilizar a estar perto dos irmãos, para que eles possam ver teu sofrimento e a tua dor no momento que você precisar de socorro, de ajuda, e também estar sempre perto dos irmãos para a mesma coisa. Eu acho que isso pode livrar muito de nós da depressão profunda, né? Isso que tu falou é bem importante, faz todo sentido, né? Uma coisa leva a outra. Pra gente perceber os sinais, às vezes os sinais começam pequenos, né? A gente tem que estar próximo. E se a gente tá próximo, a gente tem uma certa liberdade e sabe até como conversar com a pessoa, né? Então, facilita as coisas, né? Porque se tu tá vendo de longe, vai ser mais difícil ver os sinais. Talvez vai ver quando os sinais já é um pouco mais tarde, né? Isso. E daí tu tá distante da pessoa pra conversar. Mas quando a gente anda junto, realmente, que é a ideia, né, de uma comunidade de fé, né? Nós andarmos juntos, né? Facilita, né? Então, por isso que eu sempre bato na tecla da importância do discipulado. O discipulado é pra vida toda, na minha visão, né? A gente tem que estar andando juntos uns com os outros pela vida toda, né? Só que as pessoas, né, não veem essa importância, né? Porque vem até, às vezes, assim, é um fardo, né? Tipo, tem que ficar acompanhando alguém, mas elas não conseguem perceber que é pra isso que nós somos salvos, né? Pra andar junto com os outros, né? Perfeito, Ed, exatamente isso. Muito bem, Kleber. Muito bom o papo que tivemos. Acredito que ficou bem claro ali, né, sobre essa questão, né, e a importância também, né, de nós darmos atenção a essa questão da depressão, né. Então vamos lá, vamos às nossas considerações finais. Por favor, nos diga aí o que você finalmente considera. É importante marcar as pessoas que refletir sobre esse tema, né, buscar, encarar esse tema e, sobretudo, conversar com as pessoas sobre essa possibilidade dentro de uma perspectiva mais aberta, né? Claro. Porque é muito fácil você fazer como os amigos de Jó fizeram depois que perderam a paciência. Porque exige paciência. E você falou muito bem quando você falou que as pessoas às vezes não querem ficar no discipulado, por exemplo, porque cansam, né? Ficar lidando e tratando de pessoas é cansativo. Mas se não for para isso que a gente foi levantado por Deus, para que será que a gente foi? Para poder ficar milionário? Né, para poder ser feliz para sempre, para conseguir uma vaguinha no céu, andar em ruas de ouro, será que foi só isso? Era isso que ele queria de nós? Paulo fala bem dessa ideia, né, simplista de para que serve a nossa conversão. Então, eu creio que sensibilizar as pessoas a olhar para o outro irmão como alguém que precisa de você vai fazer com que a gente possa lograr êxito no combate à depressão, sobretudo a depressão leve, que é muito comum nas igrejas, que pode ser tratada, curiosamente, na igreja. Né? E aí, se a depressão avançar um pouco mais, procurar um profissional, procurar um psicólogo. E aí, se você estiver ali vendo que aquela pessoa está com dificuldade de ser tratada pelo ambiente espiritual, que é um apoiador, né? Você poder ser a pessoa, como você colocou muito bem, Ed, que está próximo o suficiente para ser ouvido, né? Para poder aconselhar, porque você tem intimidade para ir. Então é isso, né? E você pode me encontrar nas redes sociais, @psi Kleber Pereira, né? PSI, Kleber com K, Pereira, tudo junto, então é Psi Kleber Pereira. A gente está lá, a gente tem alguns posts lá definidos para saúde mental, mas também estamos no podcast Conteúdo Concreto, na UERJ, né? Então você vai encontrar também, está no Spotify, né? Se você botar lá Conteúdo Concreto, Salada Cult, que é o nosso agregador lá de conteúdos, a galera do Salada Cult, um forte abraço aí também, né? Você vai encontrar o Conteúdo Concreto lá, está no Spotify, a gente tem episódios também falando de saúde mental, falando de vários temas. Se você puder dar uma passadinha lá para prestigiar o nosso trabalho, a gente também agradece.
E qualquer coisa também, qualquer informação sobre psicologia, a gente faz atendimento online, @psicleberpereira. É só chamar a gente lá que a gente está nas redes. Olha ali então, link no post dos contatos aí do Kleber. E muito obrigado, Kleber, por participar mais uma vez conosco. Obrigado por estar aí trazendo o seu conhecimento, né? Um conhecimento profissional. Aqui não é pouca coisa não, né? Porque se eu tivesse que falar desse assunto, eu ia falar 1/100º, né, do que o Kleber trouxe aí pra gente aí. Muito obrigado, Kleber. E eu também concluo, né, é importante a tua última fala, né, do cuidado uns com os outros, né. Eu creio que muitas vezes a gente mais afasta as pessoas com o nosso preconceito do que ajuda. Mas o propósito é que a gente esteja, né, cuidando uns dos outros, né? Tipo, a Bíblia fala que a gente tem que amar uns aos outros, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e depois, em segundo lugar, amar uns aos outros. E eu lembro também de um texto de Gálatas 5, né, no versículo 13, diz que nós somos chamados para a liberdade para servir uns aos outros. Então a nossa liberdade, ela não pode ser egoísta, ela tem que ser pro outro, né? E aí quando a gente fala de assuntos tão sérios como esse, né, de doenças e tudo mais, a gente não pode ser egoísta, né, de ficar achando que nem o pessoal fica falando, né, é frescura, né? Não, a pessoa tá passando por uma necessidade, tem uma dificuldade, né? Então nós temos que apoiar uns aos outros, né? Conduzir a um tratamento, conduzir a importância, né, de buscar ajuda, ser essa ajuda muitas vezes, né? Então, é isso. Então é isso. Então, essas são minhas considerações finais aí e que possamos sempre crescer em maturidade para sermos semelhantes a Cristo. Obrigado por quem nos ouviu até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de Deus!